Uma boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite. Hoje com o item 16, Jesus e Consciência, onde vamos trabalhar o capítulo 4, Diversidade de Moradas, Jesus e Evangelho à luz da Psicologia Profunda, e o capítulo 2, Ser e Pessoa, do livro O Ser Consciente. Então, começamos com o capítulo 4, Diversidade de Moradas, onde a Joana, ela inicia trazendo a frase que está em João, capítulo 14, versículo 2, que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. E a questão que eu trago para você, para a gente iniciar a debater esse tema, por que vocês acham que esse capítulo, Diversidade das Moradas, tem relação com o tema da nossa aula, que é Jesus e Consciência? Porque cada morada, ela vai comportar, né, espíritos que têm níveis de consciência diferentes. E o título é Jesus e Consciência. Né? De acordo com o grau de adiantamento do espírito, ele vai habitar uma determinada morada. E com a evolução vai passando, né, para moradas mais elevadas. Seria isso? Sim. O que mais? Acredito também que tem a relação assim com um nível de consciência que a gente possa estar, e dependendo de como a gente está numa morada, né? São vários estados da alma, do ser, e de acordo com esse estado a gente está numa morada. E também porque os ventos sopram de diversas direções. Cada direção é uma morada. Nenhum sistema, nenhuma religião, nenhuma forma de relação do homem com Deus é a verdade única e absoluta. Cada uma é uma verdade, e é um nível de consciência que os homens, em determinados momentos, desenvolvem. Bem, então, trazendo vários aspectos importantes para o nosso tema. Essa primeira visão de que existe uma questão histórica aí, né, que ela realmente coloca, de um processo de despertar da consciência e de evolução, e que, assim como a realidade da Terra foi passando por estágios de consciência diferentes, desse nível mais primário, e ainda preso à ignorância, à sombra coletiva que a Joana coloca, né? Até fatores de libertação através de vários mensageiros, também os mundos, de acordo com a sua condição, representam também estágios evolutivos, espirituais, com o seu nível de consciência. E aí, se fazer uma relação simbólica com essa imagem, que assim como existem vários mundos habitados, com vários níveis de consciência, nós também temos, enquanto a nossa realidade psicológica, vários níveis e vários mundos simultâneos, né? Então, com certeza, o nosso universo, vamos pensar assim, que o nosso universo interno, ele é preenchido de vários espaços psicológicos. Espaços bem trabalhados, da qual a gente já cultivou os elementos que ali se encontram, que a gente conquistou, que a gente elaborou,
que a gente produziu em cima e que se apresentam como paisagens belas, convidativas, onde estagiam ali aspectos nossos mais elaborados. Né? Porque se cada complexo, né, gente, é um eu dentro da gente, né, a gente vê, eu lembro que a gente falou que cada complexo é um eu, o ego é um eu, a sombra é um eu, a persona é um eu, o ânimos, a ânima, o complexo paterno, todos esses complexos formam constelações, mundos habitados, com os nossos personagens internos, que representam também condições de consciência própria, porque cada complexo tem a sua autonomia. Então, na medida que cada complexo tem sua autonomia, existem vários eus com vários níveis de consciência. Então, a gente pode pensar, depois a gente vai elaborar melhor no livro Ser Consciente, onde ela vai trazer o conceito de consciência, né? Que essa consciência que nos move, tanto uma consciência cognitiva, como uma consciência reflexiva, ela é regida não só pela consciência do ego, mas por outras consciências que fazem parte da nossa realidade espiritual. Consciências que permeiam o nosso inconsciente e que interferem na nossa consciência egóica, muitas vezes perturbando essa consciência egóica. Quantas vezes eu quero fazer alguma coisa e uma parte minha impede de eu fazer essa coisa? Ou uma parte minha deseja algo, intenta alguma coisa, e outra contradiz a minha intenção. Então, isso faz parte da nossa realidade. Então, também há muitas moradas dentro da gente. E os complexos vão refletir estados diferentes de consciência. Estados que envolvem nossas conquistas, nossas dívidas e nossa culpa. É por isso que ela vai colocar aqui, mais no final do capítulo, que o bem e o mal, essa dualidade de luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. O primeiro, à luz da psicologia profunda, é o autoencontro, a liberação do lado escuro planificado pelo conhecimento da verdade. Enquanto que o outro são as fixações do trânsito pelos instintos primários, que ainda vicejam no sentimento e na conduta, aguardando superação. Então, essa realidade que permeia a Terra, permeia também o nosso mundo interno. Então, nós temos o bem e o mal dentro da gente. Quando o Jung ele começa o exercício dele de descida para o seu mundo interno, em busca da sua alma que estava perdida, ele encontra o espírito da profundeza, que é um dos personagens que dialoga com ele, e ele vai falar exatamente isso. Tu não pode negar as suas várias partes e reconhecer que existe o bem e o mal dentro de ti. Então, nós temos consciências mais elaboradas, ideais que almejamos, e consciência menos elaborada, primárias, movida ainda por forças instintivas. Né? E dependendo do nosso ego, da consciência atual, que move o nosso estado de identidade enquanto realidade psicológica atual, esse ego pode se identificar mais com um aspecto ou com outro, e pode também se encontrar dividido. Hoje
quando eu estava lendo sobre, aqui lendo os capítulos, me veio essa assim, dúvida, porque os complexos de culpa, por exemplo, podem estar no inconsciente. Pode. E coisas que a gente até pode trazer de outras vidas. Claro. E como a gente pode trabalhar isso? Uhum. Porque trabalhar a culpa já é difícil, as conscientes. Imagina as que a gente nem... Não, é que, na verdade, essas consciências do passado, elas podem tanto emergir de maneira mais direta, através de conteúdos emocionais, e mesmo algumas lembranças, ou como estados internos, ou de funcionamento, de comportamento da gente. Então, a gente vai reconhecer que existe culpa ou outras questões mal resolvidas pelos conflitos, pelas tensões internas e pelo comportamento, muitas vezes, que é fruto dessa culpa. Por exemplo, eu posso ter uma natureza muito inibida, e essa inibição emocional pode ser fruto justamente da minha vergonha e da minha culpa. Então, eu não conheço a minha culpa, eu não tenho consciência dela do ponto de vista egóico, mas o meu espírito reconhece isso e lida mal, e com isso acaba respondendo através de um comportamento inibidor. Então, a partir da gente faz um estudo psicológico dos nossos estados de funcionamento, do nosso comportamento e das nossas emoções e sentimentos que habitam, quanto conteúdos internos, a gente vai conseguindo trabalhar isso. Claro que nem sempre o trabalho com essas questões, com uma culpa, é direto. A gente não precisa conscientizar exatamente o que aconteceu no passado e entender que culpa é essa para mudar. Tem vários mecanismos de mudança. Um deles é esse processo de autoconhecimento, esse trabalho conosco mesmo, de poder buscar a integração do nosso ser através do autoconhecimento, através do autoperdão, através do autoamor, através dos processos que envolvem eu poder dialogar e me reconciliar comigo mesmo, de diversa maneira, mas também na medida que eu vou movimentando forças sadias, positivas, benéficas, no bem, na caridade, no exercício dos bons pensamentos, de sentimentos nobres, eu vou apagando e vou desmanchando esses núcleos do passado. Então, tem várias formas de trabalhar a culpa, não é um único caminho. E, então, se a gente tem vários níveis de consciência, como foi colocado aqui, existem várias formas de expressar e de compreender também a realidade. E por isso que Joana faz essa crítica àquela sociedade que se colocava como a única detentora da verdade, negando outros conhecimentos e outras fontes de luz e de verdade que habitaram mesmo antes de Cristo. E ela fala de todos aqueles que vieram antes de Jesus, sob o comando dele, né, iluminar várias áreas do planeta e trazer verdades, belezas, percepções novas, consciência dos valores espirituais, do amor, entre outras coisas, para que eles pudessem encontrar um caminho de libertação e de renovação espiritual, né? E que todos eles são válidos, como foi colocado aqui. Então, nós também, enquanto estilo de consciência, então existe um estilo de pensar, um estilo de sentir, um estilo de me relacionar com a vida, um estilo de poder ver as coisas, de poder me responder a realidade e assimilar essa realidade. E esse estilo fala então de um estilo de consciência, né? E cada um
dentro do seu estilo de consciência, vai encontrar caminhos mais facilitados ou menos facilitados, enquanto possibilidades de buscar recursos para si mesmo. A gente vê isso na doutrina espírita, que mesmo a doutrina espírita, cada casa espírita tem a sua egrégora espiritual, com os seus sua própria dinâmica e espíritos afins que regem aquela instituição, e as pessoas que estão ligadas àquela instituição vão ter certos padrões e marcas próprios do interesse e do vínculo formado entre nós e entre os desencarnados, né? Então a gente vai ver assim, algumas casas espíritas, por exemplo, voltadas para o serviço social, para caridade, para atividade, Alto de Souza, e assim vai. Outras casas espíritas mais voltadas para o estudo. Outras tem um projeto de cura maravilhoso. Então isso também envolve caminhos de trabalho e de processo, da qual cada um está ligado enquanto compromisso. Quando o Divaldo teve lá no Hospital Espírita, e a gente teve uma reunião com ele, e pedindo algumas orientações em relação ao hospital, e veio algumas entidades que se apresentaram, várias ligadas ao Hospital Espírita, outras até de pessoas que eram amigos dos hospitais, até um senhor que ele deu o nome, endereço, que cultivava orquídea ali perto e trouxe um ramalhete de orquídea na reunião. E ele foi descrevendo e dando o nome das pessoas todas. E aí falou do compromisso do Gilson, do meu irmão e meu, junto ao hospital. E esses dois, ele falou, né, a entidade falou, já tinha compromisso com o hospital antes de reencarnar. Já era ligado à falange do hospital. Então não é por acaso que eu tenho essa digamos, simpatia e essa vocação para a saúde mental. Talvez eu fui doente mental também em outra vida, né? E agora estou do outro lado da moeda, né? Porque, né, uma forma de estar perto da doença sem se sentir doente, né? Então o psicólogo, o psiquiatra tem, às vezes, essa inclinação. É uma forma de estar perto da doença e não, né, se colocar identificado com ela. Mas o fato é que então tem uma história de vida cada um de nós, tem questões que envolvem nossa trajetória e também culturas que a gente já viveu, orientais, dentro do Ocidente, estudos, inclinações, movimentos que a gente mobilizou em relação a atitudes e projetos que a gente fez, deixou de fazer, legados que trazemos, e isso dá inclinações próprias para cada um de nós. Eu era pequenininho e a primeira vez que eu fui comprar um disco, eu comprei a Pastoral, a Sexta de Beethoven, porque eu era encantado por música clássica. E na minha família ninguém ouvia música clássica em casa, né? Então, são coisas que a gente traz de outras vidas, enquanto tendências e estilos, como eu falei para vocês, que tem a ver com essas questões de consciência de cada um. Então, essas consciências formam uma unidade dentro da gente, a partir do ego. O ego, então, é uma unidade de consciência que permeia o diálogo com o nosso mundo interno e o mundo externo, mas existem outras unidades de consciência, que são os outros complexos, que também estão, enquanto moradas que habitamos dentro do nosso universo, estão interferindo e agindo no nosso comportamento. E conhecer essas moradas, conhecer essas paisagens internas, conhecer esses estilos de consciência, é conhecer os vários eus que permeiam a nossa natureza. E isso é importante, é bem importante, porque vai dar uma compreensão mais rica da nossa realidade e das tendências que participam do nosso jeito de ser. Umas mais inconscientes, outras menos inconscientes, umas mais positivas, outras menos positivas. Então, isso é uma questão bem importante no processo do trabalho conosco mesmo.
Alguém mais quer colocar alguma coisa do capítulo aqui? Então, tudo isso ela vai colocar, esse processo que envolve essa caminhada espiritual, vai redundar depois em sair do predomínio do ego para que haja a emergência do self, que envolve a superação de paixões, de superar então essa visão mais material da realidade, e que se encontra na figura do homem Jesus, como ela diz, que, segundo ela, não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se esse reino interior. Mas ele era tudo isso. E viveu todas as expressões, apontando as muitas moradas que exige na casa do Pai. Então, eu acho tão bonito isso, porque é como se a presença de Jesus entre nós, e em cada momento e situação que se apresentava no embate dele nesse planeta, refletisse desafios, armadilhas e resposta dele diante desses desafios e armadilhas que refletiam essas várias moradas, essas várias consciências da qual eles se relacionavam, que eram os tipos humanos que conviviam com ele. Inclusive cada apóstolo, né, que também representava algum tipo de consciência. Se a gente for pensar assim, cada apóstolo, a gente pode pensar em padrões arquetípicos, cada um representando aspectos psicológicos clássicos da natureza que habitam a nossa condição emocional e psicológica, como eles fossem exemplos de padrões psicológicos que representavam o nível de consciência e de natureza que é uma amostra de padrões de perfis psicológicos do ser humano. A gente está mais ou menos acostumado a ver filmes sobre Jesus, né, e a cinema e tudo mais, mas é rápido, tu vê o filme, sai do cinema e a coisa passa. E atualmente, na Record, está passando uma novela sobre Jesus. Malgrado todas as questões que possam aparecer, por ser Record, ser da Igreja Universal, aquela coisa toda, mas acho que tem uma inspiração muito bonita nessa novela. E a grande vantagem é que ela nos dá tempo de pensar, porque ela é vagarosa. E justamente ontem, quando estava aparecendo assim o Pedro, temperamental, furioso, cheio de... Entendeu? Eu fiquei pensando exatamente nisso que tu está dizendo agora. Olhando de perto agora e vendo a representação, né, desse seriado, a impressão que eu estou tendo é que cada apóstolo tem um perfil. E que cada perfil representa essa diversidade que a gente tem na humanidade. E que Jesus olhava para todos assim complacentemente. O ator que está fazendo o papel de Jesus é um ator bem interessante. Ele olhava complacentemente, com uma paciência para fazer cada apóstolo expressar, né, essa sua maneira de ser, que eu acho que está sendo muito interessante de se ver para reflexão. E um papel muito interessante que está aparecendo nesse seriado é o de Joana de Cusa, como uma mulher muito à frente do seu tempo, muito avançada, muito livre, muito especial. Me surpreende, vale a pena dar uma olhada, porque a gente, abstraindo certas particularidades, eu acho que está me trazendo elementos de luz mesmo. Claro. Né? Por isso que eu disse aquela hora, a gente nunca sabe por onde sopram os ventos. Lógico. E eles, às vezes, sopram pelos caminhos mais
né, mais inesperados. É bem interessante mesmo para quem tiver interesse de ver. Pode ser que eu esteja enganada, mas até hoje... Não, é claro, assim como a gente vê na literatura oriental tantas coisas belas, né? Na própria cultura muçulmana, Isso. tem coisas belíssimas, né? Então, com certeza, a gente pode encontrar de tantas maneiras e lugares, realidades e verdades muito belas e proveitosas para nós. E tem uma questão que ela coloca aqui, que eu acho bem importante, que é na página 41, que ele está colocando exatamente dessas ovelhas que não pertenciam a esse de rebanho, representando esses espíritos que vieram antes e que colaboraram com a obra dele, e para poder mostrar para esses seres mais fanáticos e onipotentes, como se eles fossem a única verdade, né? E reconhecendo que, na verdade, existe um Pai de todos que propõe possibilidades e recursos de várias maneiras. E aí ela tem uma passagem que diz aqui da importância de como se colocar diante da vida. E ela refere: a existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção, em face da riqueza de experiências que oferece, auxiliando o espírito a desenovelar-se das faixas inferiores das paixões. Não se trata do prazer que se figura como vício, crime ou hediondez, mas da conduta daquele que o frui, não se deixando devotar pelo hedonismo imediatista, mas experienciando o júbilo dos gozos, que estimulam o avanço e compensam os cansaços e desaires dos empreendimentos humanos. Então, eu acho bem importante essa passagem, porque ela, de novo, representa uma Joana avessa à culpa e ao sofrimento, né? Avessa àquele esse atavismo judaico-cristão que a gente trouxe, de ficar se lamentando, numa visão que a realidade e a vida espiritual é o único lugar de gozo e de realização, né? Quer dizer, mesmo que a vida material seja realmente mais limitada, porque envolve, a gente está habitando um corpo grosseiro que tende a entorpecer e anestesiar a nossa consciência espiritual, mesmo que os desafios da vida cobrem o nosso passado delitoso, da qual a gente tem que se confrontar muitas vezes com processos kármicos difíceis, a vida sempre é uma benção. Sempre uma benção. Sempre é um convite de renovação. E sempre expresso de alguma maneira o perdão e o amor do Pai para conosco. Porque é uma nova chance que nos é colocada. Então, que a gente possa ter essa consciência aqui, né, de poder se vincular à vida com alegria, com prazer, vivenciando toda a riqueza emocional que ela nos possibilita enquanto campo de experiência humana, né? Claro, não um prazer inferior, hedonista, né, desse culto exagerado ao corpo e imediatista, mas esse júbilo que tão bem São Francisco nos trouxe, dessa ode e alegria e reconhecimento da abundância do amor do Pai, que viceja em tudo, em todo lugar, né? E poder reconhecer essa experiência e encontrar esse júbilo que ela falou, de gozo espiritual, que nos alimenta, que nos renova e que compensa os cansaços naturais dos nossos empreendimentos aqui na Terra. Então, eu acho importante que, quando a gente fala de uma consciência, essa consciência lúcida, digna e voltada para as coisas positivas,
otimista, e reconhecendo em cada um de nós esses potenciais que trazemos e da qual nós temos que, então, cultivar em favor de nós mesmos. Mais alguma coisa do capítulo 4 que vocês queiram trazer, gente? Todo o início desse capítulo, né, quando ela demonstra que vem muito da interpretação do geocentrismo, né, na formação dos mundos, e que levou a todo esse superpoder, né, do povo que era o povo escolhido, né, e que, no entanto, se assoberbou de orgulho, de mando, e fechou os olhos à realidade da vida, que ao passo que o outro rebanho, né, ficou isento desse atavismo, desse jugo, né? Então eles conseguiram não ter tanta necessidade de resgate, de estarem com a mente bloqueada pelas suas culpas, pelos seus erros, né? Enquanto os outros saíram ilesos, né? Então eu achei muito bacana essa visão da Terra como um todo, né? Inclusive a zona umbralina, que seria não o reino de Deus, que estaria no entorno, circulatoriamente, né, em volta da Terra, uma visão que a gente às vezes não se dá conta. Hoje temos a ciência para nos ilustrar, né? E com certeza isso fechou por gerações e gerações, né, a capacidade de entender. Ela fala dessa mente mágica, né, ilimitada, fantasiosa, que se apega a essas imagens e que se coloca nesse lugar de detentor de poder e de ser o eleito, né? Na verdade, que a gente não pode pegar para nós essa condição. Nós somos os eleitos, assim como nós, espíritos, vamos dizer, nós é a melhor religião, né? Esse é um caminho que foi nos dado, mas pode não ser o melhor para muitas pessoas, né? E os eleitos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E esses não precisam dizer eu sou eleito, né? Na verdade, o Pai que vai dizer. Então, quando a gente pega para a gente esse lugar, eu tenho a verdade, a minha fé é a única fé, a minha religião é a que é a certa, a gente já começou mal, né? Que tem alguma coisa muito errada, então, aí, né? É claro que existe um campo de compreensão que vai se ampliando e que vem complementar e vem trazer possibilidades novas de entendimento que vão superando visões mais arcaicas da realidade, tanto a nível da ciência como a nível da ética e da religião também, né? Mas isso quer dizer que esse é o caminho de todos, né? Até porque aquilo que é uma realidade objetiva, cedo ou tarde, vai poder, de alguma maneira, se apresentar para a gente. Então, se a reencarnação, que é uma questão ainda de fé, né? Porque a ciência não conseguiu reconhecer, né? Mas se é uma realidade objetiva, mais cedo ou mais tarde, isso vai se apresentando naturalmente, seja pelo bom senso, seja pelas provas que vão sendo, né, coletadas, e descobertas pelas pessoas que têm realmente coragem de poder ir atrás desse conhecimento, de poder testar até que ponto isso é uma realidade mesmo, né? E isso não garante também, né, porque a gente vê religiões já muito antigas que têm a crença da reencarnação e estão presas em atavismos bastante complicados, como é a questão das castas na Índia, né, que são terríveis do ponto de vista de modelos estratificados que são muito limitados. E são reencarnacionistas, quer dizer, isso não quer dizer muito, né? Então, isso realmente é um convite, eu acho que esse capítulo da Joana, para a gente abrir um pouquinho a nossa mente.
romper o nosso preconceito, né? E poder, de uma maneira, estabelecer uma relação mais direta com a vida. Aonde, acima de tudo, esses conhecimentos são preciosos para a gente, todo conhecimento, todo processo que possibilita a gente ampliar nossos horizontes e compreender melhor a realidade, são algo bem-vindo sempre, mas, acima de tudo, o que é mais importante é como a gente vive a vida, né? É como a gente se apossa de cada momento nosso e da nossa postura de não ter medo dessa verdade e de não ter medo de se confrontar conosco mesmo e poder realmente assumir esses vários aspectos da nossa natureza. E assumir, sim, eu tenho um lado mau. Quando falo um lado mau, eu estou falando um lado ignorante, um lado confuso, um lado patológico, um lado que gera sofrimento e que faz o outro sofrer, que limita a vida, que limita o outro, que joga contra mim e joga contra o outro. Eu tenho esse lado, eu tenho que olhar para ele e me perguntar em que momentos ele aparece, em que situações ele se apresenta, quais são os gatilhos que trazem esses aspectos dentro de mim. E assim como eu tenho lados maravilhosos, encantadores, belos, sensíveis, amorosos, elevados dentro de mim, né, que eu também tenho que cultivar. E o campo da vida é poder estar, de uma maneira, vivendo a tensão desses opostos. Que a vida da gente é sempre esse jogo de tensão entre várias consciências que habitam a nossa realidade. A cada movimento que eu faço, eu estou vivendo essa tensão. Eu estou cansado em casa e digo, hoje eu não queria ir lá para o curso da Joana de Ângeles, né? Porque tem um lado meu que está cansado, e é justo, ele não quer ir. Mas tem outro lado que diz, não, mas eu quero ir lá porque tem coisas importantes para mim. Então eu estou no exercício de várias consciências que estão ali sendo trabalhadas, né? E eu vou ter que lidar com essas várias consciências dentro de mim, né? E me relacionar com elas, e compor coisas com elas, e poder trabalhar elas na medida que essas tensões vão se apresentando enquanto movimento do meu viver, e enquanto desafios que a vida vai apresentando como desafio que para gerar mais consciência. E aí vem o pior equívoco nosso, que é fugir disso. Né? Porque para nós espíritas, e que a Joana coloca, não é a ilusão que a gente vai se tornar perfeito de uma noite para outra, mas que a gente possa, de uma maneira, ser comprometido e responsável por nossa caminhada. Então, é natural que em algum momento eu vou me deparar com alguma emoção negativa, com alguma raiva, uma mágoa, algum tipo de medo, incerteza, limitações e assim tantas outras questões que se apresentam dentro de mim, né? A questão toda é não fugir disso, né? De olhar para isso, porque o pior equívoco é realmente a inconsciência. A gente querer, né, se recusar a fazer esse movimento para frente, né? E fugir de nós mesmos, e fugir da vida, e querer esconder essas várias realidades que habitam o nosso coração. Isso que é o grande equívoco, porque isso não tem como ser feito. A gente pode mascarar, a gente pode retardar, a gente pode impedir algum movimento, mas chega um momento que essa tensão, que ela sempre existe, ela vai acontecer invariavelmente, independente do quanto eu tento esconder e fugir de mim, e aí vai ser pior. Porque ela vem à riveria como uma sombra que me invade, que me subverte, que me contradiz
e que me pega de 4. E aí vai ser mais difícil para mim, né? Porque aquilo que não pode entrar pela porta da frente vai entrar pela porta dos fundos. Mais alguma questão do capítulo? Como tem coisa, né? É um capítulo aparentemente pequeno, mas traz muitas questões. Provavelmente por causa da minha origem católica, eu tenho dificuldade em aceitar o significado disso da vida ser alegre, de ser positiva, de ser leve. Essa me surpreende, assim, eu resisto a isso. Uhum. Que pena. Que pena, né? Mas é sinal que uma parte tua acredita nisso, né? Porque mesmo que a gente seja educado e assumimos as verdades coletivas, né? Porque essas verdades coletivas acabam muitas vezes povoando nosso mundo, principalmente o nosso mundo infantil, as crenças e cultura da família, da cultura da sociedade que a gente vive, da época que a gente é regido, né? Mas esse é o nosso grande esforço, né? De poder superar isso cada vez indo ao encontro de nós mesmos. Aquela história da pessoa que cheirou da feira que cheirou uma rosa e teve que passar por cima do purgatório por causa disso. Uhum. A Joy está contando uma história de que antigamente, né, se dizia, né, que por uma pessoa ter sentido o prazer, a alegria de ter cheirado uma rosa, ela ia ter que passar pelo purgatório. Então, claro, se eu ouvisse isso, eu ia dizer, se a coitadinha que cheirou uma flor foi pro purgatório, então eu, meu Deus, não, tô ralado. Depois dessa não tenho, né? Então, realmente, e a gente acaba realmente sendo alimentado por terrores, né? Essa educação antiga, não só religiosa, mas também dogmática, machista, dentro de casa, muitas vezes violenta, né, que a gente vê que ainda a gente reflete o nosso comportamento, né? A gente vê isso não só na questão dessa culpa religiosa, mas nesses padrões que ainda habitam o nosso comportamento, né? A gente está aqui, século XXI, a gente vê assim o preconceito contra a mulher, que se reflete não só na violência, mas nas diferenças sociais e econômicas. A gente vê a questão de preconceitos, outros sexuais, outros preconceitos que envolvem a nossa realidade, fruto de uma educação ainda de uma visão muito arcaica e que a gente se alimenta disso. E a gente tem que ter o nosso compromisso é não se identificar com isso. E o problema é que muita gente não só está identificado, mas como reforça e alimenta isso de uma maneira. A gente vê isso se acirrando também, né, na nossa sociedade, com essas ideologias e crenças e teorias muito radicais, né, que estão aí. Então, que é uma forma de a gente de novo querer botar responsabilidade numa ideia que nos exime do compromisso da nossa mudança, do nosso trabalho conosco mesmo, né? Então, acho que é um grande esforço hoje em dia da gente quebrar essas barreiras, e algumas estão muito arraigadas da gente, é difícil de superar, mas a gente consegue, de um jeito ou de outro, a gente vai tentando e vai conseguindo. E o umbral não é mais ou menos na doutrina
correspondente ao purgatório, não é uma coisa que oprime um tanto, porque eu, no meu grupo lá, eu sou conhecida por ser assim uma coisa apavorante para mim, é o tal de umbral. E eu já li vários livros que diziam que a gente não escapa, que todo mundo vai dar uma passadinha. Não me diz isso. Eu li. Olha, Inclusive, eu cheirei muita coisa que não só flor, né? inclusive um do Divaldo. Sim. Gelson. E sempre foi uma coisa assim de, mas meu Deus do céu, digo, isso parece uma coisa tão punitiva, assim, Sim. tem que passar, será que não dá só para dar uma espiada? Uma sapecada, né? Não, mas assim, gente, o Luiz Sérgio, porque, graças a Deus, né, a evolução se dá aqui lá em cima. Né? Se a gente for ver assim, toda a história do nosso lar, como começou, o esforço de alguns espíritos criando um espaço no plano espiritual de organização, as mudanças que foram se constituindo, né, até da alimentação, que houve momentos de crise e de tensões na própria cidade em função de mudança de hábitos. Então, e essas informações valem lá. Agora a gente não sabe. E o Luiz Sérgio fala que a gente está num nível de estágio que hoje em dia não fica um indivíduo sem amparo na hora do desencarne. E que todos, sem exceção, são acolhidos. Não. Não. Né? Não, as coisas mudam. Não. Depende, né? Porque depende daí do merecimento e dos recursos necessários que existe. Se eu sou um para atender 200, né, eu vou atender quem eu puder. Agora, se eu sou 200 para atender 2, esses 2 vão ter cada um 100 no mínimo para poder... Tem, claro, mas aí que tá. Mas essa dinâmica, não é que o amparo sempre vai existir, direto e indiretamente, mas os recursos desse amparo que mudam, né? E às vezes a gente era refratário a isso também, entende? Então, é uma série de combinações que favorece mais ou menos esse processo, né? Agora, o pior umbral, sabe qual é? O que a gente carrega dentro da gente. Não é esse é fichinha. Porque o que é o umbral se não um reflexo da nossa própria escuridão, da nossa própria revolta, do nosso próprio negativismo, nossa própria inconsciência? Então, se a gente se dá o direito de enxergar a nossa escuridão e suportar ela, vai ser fichinha. Se a gente tiver que passar um tempo lá. A gente vai estar acostumado já. Daí vai enxergar no escuro, né? De tão acostumado que a gente já está. Então, claro. Lógico, com certeza. Mas ela está dizendo que ela continua tendo medo de ter que viver isso, né? Que apavora o fato de pensar nessa possibilidade de ter que se confrontar com uma região umbralina, né? Mas a região umbralina é nós. Porque, na verdade, o confronto com a gente. E o Pai é misericordioso. O Pai é de bondade. A espiritualidade é misericordiosa. Quem não é misericordioso somos nós. Né? Nós nos limitamos. Nós nos impusemos dor, sofrimento. Mas se a gente abrir o nosso coração de maneira humilde, reconhecendo nossa pequenez, não vai faltar assistência e apoio, mesmo que em alguns momentos desse processo sejam dolorosos para nós mesmos. E tudo bem, é doloroso mesmo. É doloroso, de repente, eu desencarnar e poder perceber, não precisa nem ser umbral, mas uma pessoa perceber que tinha uma série de coisas que eu podia ter vivido e eu não vivi. É triste, tudo bem, mas a gente está ali para olhar e pensar e repensar essas questões e encontrar novos caminhos. Tudo bem?
Eu só queria fazer lembrar aqui da regrinha que a gente tem para enfrentar bem o umbral, enfrentar bem as nossas consciências. Está aqui uma frasezinha. Jesus, homem, não apresentou métodos, técnicas, condutas especiais para conseguir-se o reino. Então, nós só temos que entender que ele está aqui com a gente, que ele está olhando para a gente, que é o nosso terapeuta, que é o nosso, sei lá, o chefe de cozinha, para a gente pensar, isso é certo, isso não é certo, será que eu devo fazer? Qual é a consequência? O que tu me diz aí, Chapinha? A gente conversa com ele, né? E para de fazer uma coisa tão grande, né? Eu estou simplificando a vida, não sei se é resultado dos anos percorridos, né? Essa questão da culpa. Meu Deus, tenho 5 filhos, o mais velho 39, né? Então já tem uma história de vida assim também. E a gente conversa muito e me cobram muito o que eu fiz, o que eu não fiz, né? E eu vou na minha tranquilidade. O que eu vou fazer? Me arrepender pelo que eu não fiz, pelo que eu fiz errado? Né? Não cabe mais. Cabe a gente olhar a vida com mais paciência. É isso que eu estou tentando fazer com muita força aqui com a Joana, né? A questão toda me parece que envolve a gente olhar para frente, né? Claro, o passado é importante para a gente poder refletir, para não cair de novo nas mesmas armadilhas. Mas, acima de tudo, a gente tem que focar nas possibilidades e no exercício de conquistar. E, claro, vai ter queda, vai ter dificuldades, mas a gente está empenhado em favor desse movimento, as coisas tendem a sorrir para a gente. Né? Alguns vão chegar mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas importa que isso está sendo feito enquanto compromisso de cada um. Porque Deus não quer ficar, não é bom para ele, né? Se um empresário tem um funcionário que não é bom, se ele punir muito o funcionário, essa punição pode ir contra os lucros e a própria condição da empresa, porque se eu limitar muito ele vai render menos ainda. Agora, se eu investir nele e botar ele num lugar mais adequado, talvez ele vai poder responder melhor. E acho que Deus é muito mais inteligente do que a gente, né? Então, acho que não seria vantajoso criar um recurso de tortura, de punições que impeça a gente de, né? A espiritualidade quer que se liberte disso. Olha, cara, errou, se equivocou, vamos adiante. O que é que nós muitas vezes queremos ficar nessa inconsciência, né? A gente vê no Memórias de um Suicida, né? A gente vê no André Luiz, quando o André Luiz quer ir lá voltar para a casa da esposa e ele tem que esperar um tempo certo para não precipitar um desequilíbrio, e quando ele vai, mesmo assim ele é confrontado com questões internas. Então, essas são as questões. A gente precipita coisas pela nossa impulsividade, pela nossa rebeldia, pelo nosso orgulho, e esquecemos de projetos interessantes, de ajuda que são nos dadas em função de querer fazer do nosso jeito. Tudo bem, pode fazer do teu jeito, mas depois não reclame. Né? Existe aqui, está trazendo formas. Olha, eu já vivi, né, que são os mensageiros. Eu já vivi. Jesus diz, olha, eu tenho um caminho aqui. Agora, cada um pode escolher ou não esse caminho. Né? Agora, nós somos responsáveis por eles. Eu acho que essa coisa até de não aceitar os nossos erros passa um pouco pela nossa onipotência, né? Porque mesmo a gente vive em conjunto. Quando a gente erra, sempre em relação também a outras pessoas.
E a gente esquece também que as outras pessoas têm a parte delas também. E que muitos desses nossos erros talvez tem a ver com os erros dessa pessoa também, que não conseguiu. Então, parece que a gente tem essa onipotência de que a gente é que tinha que ter feito certo, e talvez esse certo nem era o certo, enfim. É uma coisa bem... Mas acho que é bem isso, a gente tem que ser mais flexível com a gente mesmo, né? Eu acho que tem dois extremos aí, enquanto padrões. Essa onipotência impulsiva, que acha que pode, que sabe e que quer só do jeito dela, né? E acaba atropelando ao mundo, o outro, né? E o outro lado, aquela tendência nossa à acomodação, à preguiça, à indolência, de a gente abrir mão da vida ou de acreditar na gente. Então a gente tem que temperar essas coisas, né? A ideia é temperar isso, né? Nenhuma impulsividade movida por N questões, nem o ficar retido numa expectativa passiva, com receio de movimentar e exercitar o nosso caminho. Então, são questões que cada um tem que... Por isso que é importante a gente se perceber, enquanto que tipo de estilo de consciência, de padrões, fazem parte do meu jeito de ser, de me relacionar com a vida, para poder ir temperando essa matéria-prima que é a nossa alma, né? Nós somos a própria matéria-prima, onde essa alquimia, né, do laboratório que é a vida vai se dando enquanto operações necessárias para transformar esse chumbo em ouro, né? Que é a nossa alma, que está lá no estágio bem primário, poder liberar essa luz que já está em potencial dentro da gente, né? E poder fazer essa luz expandir e se realizar plenamente. Mas daí cada um tem seus desafios. Acho que aí está a questão de fazer um equilíbrio, né, da consciência interna com a consciência cósmica, né? Porque a gente muitas vezes se perde em não fazer essa ligação com a essência divina que a gente traz. Então a gente fica preso a questões mais do que a gente quer, o ego quer, o que tu, né? E esquece de ver que há uma outra coisa além disso, né? Então, quando tu começa a buscar esse equilíbrio e ver que tu não é o dono do mundo, que tu nada gira em torno de ti e que existe algo mais e que todos nós estamos nessa mesma caminhada, eu acho que a coisa começa, né? É uma longa caminhada mesmo, né? Desse encontro. Só que esse processo, essa consciência cósmica, divina, ou do self, também ela é interior, né? Quer dizer, depende do tipo de consciência que move a gente. Muito bem, gente. Então, vamos refletir sobre os vários mundos, e não só os mundos que fazem parte, mas dos seres que passeiam e se movimentam nesses mundos. E aí, semana que vem, a gente continua, então, com o nosso tema, o item 16, Jesus e Consciência. Vamos focar daí o capítulo 2, Ser e Pessoa, do livro O Ser Consciente. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Até a terça que vem.